Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Chegando por aqui com mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, sou jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de transmissão da MS Web Rádio, né? Eu faço algumas transmissões para a equipe da MS. E neste domingo aconteceu o clássico entre Botafogo e Flamengo, lá no estádio Newton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo derrotou uma goleada 4-1. E depois de 6 anos, o Botafogo voltou a derrotar o Flamengo, né? A última vitória da equipe alvinegra em cima do time rubro-negro lá no Newton Santos havia acontecido em 2018. Na ocasião, o Botafogo venceu por 2-1. Gols do Eric e do Léo Valência. Lembram deles, torcedor do Botafogo? Pois é. Desde então, foram 7 jogos, 7 vitórias do Flamengo. Até que neste domingo, o Botafogo venceu por 4-1. E olha, poderia ter sido com uma diferença maior, viu? Principalmente pelo que aconteceu no segundo tempo. Poderia ter acontecido um 6-1, 7-1, não seria nenhum absurdo. Enfim, vou fazer aqui, né, um resumo, né, do que aconteceu nesse clássico. E também nesse vídeo, tá, eu vou falar do empate do Vasco diante do Criciúma, né, 2-2 lá em Criciúma, em que, mais uma vez, o Vasco começou perdendo, virou o jogo e no final levou o empate. Pois é. Então, ó, já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado aqui um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema, tá bom? O importante é divulgar o conteúdo aqui do meu canal aqui no YouTube. Vai que essa pessoa acabe gostando, né? E eu tenho a meta de alcançar a marca de 300 inscritos. Então, me ajuda nessa? Então, vamos com tudo. Então, compartilha esse vídeo com todo mundo também, tá certo? Então, vamos lá. Bem, eu vou começar pelo jogo entre Criciúma e Vasco. Se você quer saber da minha análise do que foi o clássico entre Botafogo e Flamengo, pode pular o vídeo mais pra frente, tá? Não tem nenhum problema não, porque eu vou começar pelo duelo entre Criciúma e Vasco. E mais uma vez, né, aconteceu com a equipe do Vasco, né? Começar atrás no placar, com uma falha do zagueiro Léo, né? Também é importante pontuar isso. O Vasco virou e depois levou empate no fim. Aconteceu a mesma situação contra o Red Bull Bragantino em São Januário, né? Foi a mesma situação. O Red Bull Bragantino fez 1-0, aí o Vasco virou, e aí depois no finalzinho o Red Bull Bragantino empatou. E neste domingo a mesma situação. O Criciúma abriu o placar no início do jogo, né? Com o gol do Bolasie. E aí um erro coletivo. Ali não foi só do Léo, tá? Mas foi um erro coletivo porque o Paulo Henrique ficou numa preguiça ali no lance, né? Aí quando percebeu que a bola chegou no jogador do Criciúma, meu Deus, eu vou correr. Aí ele decidiu correr para tentar fechar o cruzamento rasteiro, não conseguiu. Aí a bola chegou até ele, né? O Bolasie, jogador da República Democrática do Congo. Que foi uma dessas contratações aleatórias, né, que aconteceram no Campeonato Brasileiro, né, que o pessoal brinca, né, que foi uma contratação aleatória, né, que o Bolasie fez até uma boa passagem, né, por equipes do Campeonato Inglês, da Premier League, né, e desembarcou aqui no Brasil para jogar no Criciúma. E marcou mais uma vez em cima do Vasco. Aliás, os 2 gols do Criciúma foram do Bolasie, né. Mas falando desse primeiro gol, aí, né, Léo, assim, mais uma vez, o zagueiro Léo fez uma partida ruim. Mais uma vez. Impressionante, cara. Todo jogo, praticamente todo jogo, repara só. Você que não torce pro Vasco, repara só, todo jogo o Léo falha. É bizarro. É bizarro o que o Léo faz nos jogos do Vasco.
Esse cara não tem nenhuma condição de jogar no Vasco, sabe? Não tem nenhuma condição, o campo tá falando isso. E ele chegou atrasado, sabe? Querendo marcar fofo ali para tentar bloquear o chute do Bolasie, chegou todo atrasado. Aí o Vasco acabou levando esse gol no início do jogo, 1-0 pro Criciúma, gol do Bolasie, mas é impressionante a consistência que o Léo tem, cara. Impressionante. Mas pro Marcelo Santana, que é o diretor de futebol do Vasco, tá tudo bem, né? O campo tá falando que não precisa contratar, né? Nesse caso, o campo está já berrando, pegando um megafone, ó, falando assim, ó, tem que contratar, hein? Tem que contratar zagueiro, né? O negócio não é o setor ofensivo. Também precisava ter jogadores de qualidade, né? Mas do jeito que tá, né? E até toda a situação financeira que o Vasco tá passando, vai ser complicado contratar algum zagueiro, e tem que ser um zagueiro de qualidade para ser titular. Ah, tira o Léo, aí vai botar o Maicon. O Maicon vai falhar também. Bota o Rojas, aí o Rojas vai falhar também. Até o João Vitor pode cometer falhas, mas o João Vitor é o menos pior nessa defesa do Vasco, enfim. E aí, mas o João Vitor tem que ser titular, tá? Não tem jeito. E aí é o Léo, e mais uma vez ele comprometeu. E não foi só nesse lance, tá? Enfim, mas já eu chego. Aí, depois o Vasco teve uma oportunidade até com o David de finalizar, mas o Gustavo, goleiro do Criciúma, fez a defesa. Aí o Criciúma, ele teve também outras chegadas ao ataque, ele teve uma intensidade bem grande de chegadas ao ataque, até por volta da metade ali do primeiro tempo, né? Só que depois o Vasco passou a ter mais chegadas perigosas ao ataque, né? E conseguiu a virada já se encaminhando para o final do primeiro tempo. Aí o Vasco fez um empate com o David, que aliás marcou um golaço, né? Mais um gol do DVD, né? Como diz aquela música, e é um gol para botar no DVD do DVD, né? Para botar no DVD do David, que foi um baita golaço. A bola foi lá no ângulo esquerdo do goleiro Gustavo, assim, nem se o goleiro do Criciúma jogasse a luva, faria a defesa. Até porque, pela regra, se ele jogasse a luva e acertasse a bola, isso não pode, tá? Na regra não pode. É aquela mesma situação parecida com o que aconteceu naquele jogo entre Flamengo e Criciúma, que o Barreto pegou uma bola que estava fora de jogo e deu um chute na bola que estava em jogo. Aí não pode. Foi marcado até o pênalti, foi um lance dentro da área. Enfim, se ele fizesse isso, seria pênalti para o Vasco, inclusive. E aí, no final, o Vasco fez o gol da virada. Um cruzamento que veio da direita, a bola chegou na esquerda para o Lucas Piton, e o Piton deu passe, encontrando o Ryan, que hoje substituiu o Verratti. O Verratti foi poupado. Verratti, artilheiro do Vasco, atacante, enfim, goleador. E o Ryan entrou no lugar do Verratti neste domingo e fez o segundo gol do Vasco, 2-1. Enfim, aí vamos para o segundo tempo, em que, primeiro, o zagueiro Léo de novo, aí no ataque, um passe para ele e o Léo, embaixo da trave, conseguiu perder um gol de uma forma inacreditável. Cara, se o Léo faz o 3-1, o Vasco venceria esse jogo. Aí depois o Vasco fez um gol com o David, mas o gol foi anulado, né? O David, estava em posição de impedimento, enfim. E aí vem o Rafael Paiva. Ah, Rafael Paiva, hein? Aí ele me tira os dois únicos caras que criam jogadas no Vasco disponíveis no jogo, né? O Payet e o Piton. E aí, depois disso, o Vasco parou de jogar. Parou. Mais um jogo em que o Vasco para de jogar. Impressionante. E quando o Vasco para de jogar e fica se defendendo, a equipe Cruz Maltina chama gol. E foi o que aconteceu na reta final de partida. E aí teve um cruzamento que veio da direita, e aí ele de novo, Bolasie, marcou mais um gol. Aí foi de cabeça, enfim, ele conseguiu pular muito alto e cabeceou muito bem, mandando no cantinho. E dessa forma fez o gol de empate do Criciúma, 2-2. Então, o Vasco, que poderia ter saído com a vitória e tinha totais condições de sair com a vitória. Ah, mas jogar lá no Heriberto Rios é complicado. É complicado, né? Uma pressão ali
para cima das equipes que jogam contra o Criciúma, é verdade. Só que, cara, pelo que foi o jogo, dava pro Vasco ter saído com a vitória sim, cara. Ainda mais em um duelo contra um concorrente direto na briga contra o rebaixamento. Sim, o Vasco está brigando contra o rebaixamento. Tem muita gente que acha que não. Teve muita gente na imprensa que quando o Vasco teve 4 vitórias seguidas embarcou numa loucura. Não, agora o Vasco vai brigar por Libertadores. Não, calma, que não é bem assim. O Vasco tem que chegar primeiro aos 45 pontos. Aí depois vê no que vai dar. Mas para Libertadores é muito difícil também. Até se for um G8. É difícil, tá? É difícil. Só que o Vasco perdeu 4 pontos de forma boba em últimos jogos, né? Levou o empate do Red Bull Bragantino em 2-2, no momento que o Vasco estava jogando bem no jogo lá em São Januário. E hoje acabou levando o gol de empate no fim. Então o Vasco, nesse momento, está em 10º lugar com 28 pontos. 7 pontos da zona de rebaixamento. 7 pontos do Vitória, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Mas se o Vasco conquistasse esses 4 pontos que perdeu de bobeira, porque não consegue se segurar na defesa, o Vasco estaria neste momento em 8º lugar com 32 pontos. Abriria 11 pontos de vantagem da zona de rebaixamento e hoje ficaria mais próximo do G6, que é aquele grupo dos 6 primeiros colocados, estariam se classificando para a Libertadores, do que perto da zona de rebaixamento. O Vasco ficaria 6 pontos atrás do São Paulo, que é o 6º colocado, com 38 pontos. E ficaria muito próximo também de alcançar a marca dos 45 pontos, que é o número mágico para você se livrar do rebaixamento. Enfim, mas são bobeiras que não poderiam acontecer, que acontecem, que o campo está berrando com o megafone, precisa contratar, precisa mudar. Acho que nada é feito aparentemente, né? E pelo jeito, nada vai ser feito. Então essa situação, isso foi o que aconteceu no jogo entre Criciúma e Vasco. E agora vamos falar do clássico entre Botafogo e Flamengo. E claro, uma vitória incontestável e, como falei no início do vídeo, poderia ter sido com uma vantagem maior. Tá? Poderia ter acontecido um 6-1, um 7-1 e não seria nenhum absurdo, tá? Principalmente pelo volume de chances criadas, né, que o Botafogo teve no segundo tempo. Cara, o Luiz Henrique mais uma vez comeu a bola em cima ali do lado esquerdo da defesa do Flamengo. Inclusive ele que acabou, né, sofrendo o pênalti, foi marcado para a equipe do Botafogo, mas que o Thiago Almada desperdiçou a cobrança. Que o Rossi defendeu, né? O Rossi defendeu. Porque assim, eu não achei que ele bateu. Vai ter muita gente que não vai concordar com a minha análise, mas eu não achei que o Thiago Almada bateu mal o pênalti, não, tá? Aliás, o Almada fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo sim, até porque foi ele que participou da jogada do segundo gol do Botafogo, enfim. E até para falar aqui de alguns pontos a respeito dessa partida, né? Primeiro gol do Botafogo, né? Que foi um belíssimo passe do Marlon Freitas. Porque ele tá jogando bola nesse ano de 2024, cara. É absurdo o que o Marlon Freitas está jogando, tá? Ele deu mais uma assistência, né? E neste domingo foi um lançamento, né? Que foi em diagonal. E encontrou o Matheus Ponte. Livre de marcação, né? Matheus Ponte recebeu por trás da linha de defesa do Flamengo. Posição legal, obviamente. E aí o Matheus Ponte finalizou, mandou a bola para o fundo da rede. O Botafogo, esse Botafogo do Arthur Jorge, ele consegue fazer muito bem esse tipo de jogada, né? Esse tipo de lançamento em diagonal, né? Lançamentos para frente também, né? Como foi que aconteceu com o Marlon Freitas, né? Na quarta-feira, na última quarta-feira contra o Palmeiras pela Libertadores, né? Que o Marlon Freitas deu um passe, né? Um lançamento para frente que encontrou o Igor Jesus dentro da grande área. Aí o Igor finalizou cruzado, né? E fez o segundo gol do Botafogo na partida. O primeiro gol do Botafogo contra o Palmeiras aí foi no lançamento também assim em diagonal, né? Que aí na ocasião foi um passe do Igor Jesus que encontrou o Luiz Henrique, que dentro da grande área acabou mandando de cabeça para o fundo da rede, né? Então o Botafogo consegue fazer muito bem esse tipo de jogada, né? É muito bem executado, que eu gosto muito.
Então, 1-0 pro Botafogo, né? Que foi dessa forma. Aí o Flamengo empatou o jogo com o gol do Bruno Henrique, né? Aliás, um belíssimo passe do Léo Ortiz, tá? O Léo Ortiz que foi titular hoje. Deu um belíssimo passe pro Bruno Henrique, que aí deu um toquezinho ali na saída do goleiro John. Empatou o jogo 1-1, depois fez aquela provocação do Chororô mais uma vez, né? Só que no final das contas, né, Bruno Henrique? Pois é. E aí vem alguns detalhes também. Acho que eu vou deixar para falar sobre o Flamengo no fim, tá? Vou falar do Flamengo do fim de alguns pontos aí que a gente precisa falar. 1-1. E aí, segundo tempo, aí foi um domínio absoluto do Botafogo. Segundo gol que foi uma jogada pela esquerda, né? O Thiago Almada puxou para o pé direito, ele chutou da entrada da grande área, a bola bateu em 2 jogadores do Flamengo, e aí sobrou para o Igor Jesus, que finalizou para o fundo da rede. 2-1 Botafogo. E aí, cara, depois que o Botafogo fez 2-1, cara, o Botafogo perdeu muitas oportunidades, né? Contra o Flamengo, independente se o Flamengo estiver em campo com o time principal, time reserva, sub-20, enfim, você não pode perder essas oportunidades contra o Flamengo. Isso serve para qualquer equipe que jogue contra o Flamengo. Só que, ainda bem pro Botafogo, né, que essas chances perdidas não fizeram falta, né? Cara, foram muitas oportunidades perdidas. Então, por isso que eu falei, né, que o Botafogo poderia ter vencido o jogo com um placar histórico. E não é nenhum exagero. Enfim. Aí teve um pênalti pro Botafogo, né, que o Luiz Henrique ele foi tentar dar o cruzamento, só que logo depois ele foi atingido pelo Ayrton Lucas dentro da área, foi derrubado, foi pênalti marcado, só que o Thiago Almada na cobrança bateu no canto direito e o Rossi fez a defesa. Foi mais uma chance desperdiçada também. Só que, como falei, essas chances desperdiçadas não fizeram falta, não fizeram essa falta. E aí depois, cara, o Botafogo fez mais 2 gols com ele, Matheus Martins, que foi uma das contratações, né, do Botafogo para essa sequência de temporada. Terceiro gol, que foi um passe do Alan, e aí o Matheus Martins recebeu dentro da grande área e finalizou. E o quarto gol, o lançamento que veio do meio de campo, aí o Matheus Martins na velocidade encarou a marcação do Flamengo e aí entrou na grande área e finalizou forte para o fundo da rede, 4-1 para o Botafogo. Uma grande partida também do Matheus Martins, né, que em pouco tempo entrou muito bem, deu dificuldade ali em cima do lado direito da defesa do Flamengo e fez 2 gols. Aliás, né, o terceiro gol do Botafogo, que foi o belo lançamento do Alan. E aí, cara, o Wesley, a gente tem que falar do Wesley, né? O Wesley ficou só olhando a bola e aí deixou o Matheus Martins aparecer livre de marcação, sabe? Aí quando percebeu, o Matheus Martins já tá com a bola, né? Enfim. Aliás, sobre o Wesley, se o pessoal da Atalanta viu esse jogo de hoje, né, deste domingo, acho que eles vão repensar essa compra, cara. E assim, né, como é que futebol, né, é uma bênção, né, pra muita gente, né? E, cara, 16 milhões de euros. A Atalanta vai gastar 16 milhões de euros, isso no valor fixo, né? Ainda tem mais 4 milhões de euros, né, em bonificações, né? Em metas, né, que o Wesley venha a atingir, né? Caso ele vá mesmo para a Atalanta, né? Já estão falando que o negócio já está fechado, enfim, mas... Cara, é muito dinheiro para um jogador fraco, tecnicamente, né? Que isso, muito dinheiro, 16 milhões, cara, de euros. Que isso. Vai dar para quase 90 milhões de reais. Só o valor fixo. Que isso, que loucura. Muita loucura. Então, assim, o Wesley, uma partida hoje, mais uma vez, constrangedora. O Léo Ortiz, ele não pode ser reserva nesse time do Flamengo. Vai botar na zaga, vai botar como volante, não sei, mas o Léo Ortiz tem que jogar na equipe titular do Flamengo. Tem que jogar. Se for para botar no meio de campo, pode até colocar no lugar do Eric Pulgar.
É porque o Eric Pulgar praticamente todo jogo leva cartão amarelo, né? Enfim. Mas o Léo Ortiz não pode ser reserva do Flamengo mesmo, tá? E o campo tá berrando isso também. E por fim, mais uma lesão de um atleta do Flamengo. Agora foi a Arrascaeta, que no início do jogo sentiu o músculo adutor da coxa esquerda, é perto da região da virilha. Vai passar por exames para saber qual foi a gravidade dessa lesão, né? Mais um jogador do Flamengo lesionado. Já não tem o Everton Cebolinha, já não tem o Vinha, perdeu o Pedro e o Gabi. Aliás, o Cebolinha e o Vinha que só voltam em 2025. O Pedro e o Gabigol só voltam para o mês que vem. E agora tem mais uma lesão da Arrascaeta. Cara, é preciso cobrar, sim. O departamento médico tem que cobrar o Dr. Tanuri. Porque todo jogo tem algum jogador machucado. Vai chegar em setembro, não vai ter ninguém para escalar. Vai ter que botar o sub-20, o sub-17. Né? Então tem que cobrar o Dr. Tanuri, tem que cobrar o departamento médico, tem que cobrar o departamento de fisiologia, tem que cobrar essa turma. O que ainda mais, né, com o futebol, que cada vez exige mais dos corpos dos jogadores também, né, do físico dos jogadores, da parte física. Ficar perdendo jogador toda hora não vai ter como. É complicado. E assim, e o tempo está passando. O Flamengo vai precisar contratar jogadores e nada é feito, né? E nada é feito. E nada acontece. E o tempo passa, tic-tac, né? Então, a situação do Flamengo tá bem complicada, né, em relação a essas lesões. E o próximo jogo do Flamengo, né, que vai ser a Batalha de La Paz, né, que dá para falar dessa forma, um jogo contra o Bolívar, lá na altitude de La Paz, na Bolívia. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0, né, e aí... Só que, cara, o Bolívar na altitude, e do jeito que o Flamengo tá jogando também, pode jogar muito bem, pode ganhar muito bem de 3-0, cara. Uma bola aérea, né? Mais um gol, né, que o Flamengo leva de cruzamento para a área. Então, então, Bolívar pode se aproveitar muito bem disso. Pode acontecer sim uma eliminação do Flamengo na quinta-feira na Libertadores. Pode acontecer. Então vai ser uma batalha esse jogo na quinta-feira, 9h30 da noite, no horário de Brasília, lá em La Paz, na Bolívia. O Botafogo, né, vai jogar na quarta-feira contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Quarta-feira, 9h30 da noite, no horário de Brasília. O Botafogo venceu o primeiro jogo por 2-1, então pode avançar com uma nova vitória, obviamente, ou um empate, né? Então, esse é o cenário, né? Ou melhor, esses são os cenários que o Botafogo pode avançar para as quartas de final da Libertadores, né? E só trazendo aqui uma última informação também a respeito do Botafogo, né? Botafogo que depois vai enfrentar o Bahia no domingo que vem na Fonte Nova, em Salvador, pelo Brasileirão. E para esse jogo ele não vai contar nem com o Savarino, nem com o Alexander Barbosa, nem o Matheus Ponte, né, que os três levaram o terceiro cartão amarelo, então vão desfalcar a equipe alvinegra nesse duelo contra o Bahia lá na Fonte Nova. Então, o torcedor do Botafogo já saiba que vai ter o Lucas Alter jogando. Então, tem muitos torcedores do Botafogo que não gostam do Lucas Alter, então já fica essa informação para vocês, né? Então, mais algum detalhe para falar aqui? Deixa eu lembrar. Não, mais nenhum detalhe para falar. Então, foi isso que aconteceu neste domingo, né? Os jogos tanto entre Criciúma e Vasco, também esse clássico entre Botafogo e Flamengo. Um vídeo pouco longo, mas aqui acabei colocando 2 jogos em um para a gente poder falar por aqui, tá certo? Então, ó, se você ficou comigo até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Deixa aquele like. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo, ativa também aí o sininho das notificações, tá? Em breve volto com mais um vídeo por aqui, tá certo? Beijos e abraços a todos, até a próxima, tchau, tchau!